debaixo daquilo que Deus nos guiou nesse mês, sobre o tema pela fé, e concluindo esse tema hoje, a última mensagem desse tema, eu quero compartilhar o que Deus colocou. É algo muito simples que você já sabe, mas às vezes é negligenciado, e por negligenciarmos isso, às vezes não vivemos uma efetivação da fé em nossa vida. Eu preciso clarear sua mente hoje, fazer você lembrar disso. Em pouco tempo aqui, a gente vai entender que a fé tem um poder enorme, mas também é possível eu conseguir neutralizar o poder dessa fé por falta de ações que são necessárias eu ter. Então quero que você abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 11. Marcos 11, versículo de número 20. Marcos 11, 20. Amém ou não? Quem vai viajar hoje? Deixa eu ver, alguém vai viajar? Quem vai fazer um churrasco daqui a pouco para chamar os crentes? Ninguém também? Quem vai trabalhar amanhã? Deixa eu ver. 3 pessoas, 4. Aleluia. Isso mostra que você viajou no feriado passado. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Preciso da sua ajuda agora, vem? Ajuda a pregar. Marcos 11, 20. Diz assim: e eles passando pela manhã. Qual horário? Pela manhã. Viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. E Jesus respondendo disse-lhe: se atente para aquilo que Jesus vai falar. Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, credes receber, e tê-las eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Fecha os teus olhos. Pai, nós te amamos. O Senhor é o centro da nossa vida. Estamos aqui porque nós cremos que a tua palavra é suficiente para mover a nossa vida. Queremos ter um encontro com o Senhor verdadeiro e genuíno. Estamos cansados de cultos vazios da tua presença. Estamos cansados de entrar em ambientes a qual o Senhor não se faz mais presente. Estamos cansados de ouvir palavras que não vêm nos confrontar, que não vêm nos mudar, mas que hoje possa ser diferente. Que a tua palavra que vai ser lançada nesse lugar venha confrontar a nossa vida, venha trazer um choque existencial, para que possamos viver o sobrenatural do Senhor. Eu creio que coisas grandes ainda vão acontecer, mas é necessário um alinhamento do nosso coração, da nossa vida com o Senhor. Então fale conosco nessa noite, Pai. É que te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. E você diz? Amém. A fé é extraordinária. A fé é algo assustador. Tem pessoas que nem seguem o nosso segmento de religião, mas eles têm uma fé absurda. Eles conseguem pela fé tocar os céus. Até porque a fé não é algo que é particular do cristão. É algo particular de quem crê. A Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus. É tão importante quando nós lemos os textos bíblicos, pela fé a gente vê pessoas sendo curadas. Jesus disse: olha, vai, a tua fé te salvou. Em outras traduções, vai, a tua fé te curou. Quando você vê acerca da fé, você fica espantado, tantas coisas que aconteceram, e tantos registros ficaram. Um dia um homem andou pelas águas, e quando ele começou a afundar, Jesus falou assim: ó, homem de pequena fé. Quem dera nós termos uma fé dessa de andar sobre as águas, mesmo que vai afundar lá na frente, mas de começar pelo menos a andar sobre as águas. Fé extraordinária. Os discípulos estavam acostumados a ver o sobrenatural. Os discípulos começaram a andar com Jesus, e aqui já é o fim do seu ministério. Aqui ele já está perto dos dias onde ele vai fazer a entrada triunfal em Jerusalém. Eles já viram tudo: mortos ressuscitar,
cego voltar a enxergar. Eles já viram tudo acontecendo pelo poder da fé. E algo vai acontecer que vai deixar eles de boca aberta, e algo que parece ser tão simples. Como que às vezes coisas tão simples nos chocam tanto. A Bíblia vai dizer que eles estão saindo de Betânia, e Jesus teve fome. E quando Jesus olhou distante ainda, ele viu uma figueira com muitas flores, muitas folhas. E quando ele viu aquela figueira com muitas folhas, ele falou: tem fruto. Porque diferente das outras árvores, a figueira é uma que o fruto vem antes das flores. O fruto vem primeiro, depois vem as folhas. E quando Jesus olhou, falou: aquela figueira tem algo para a gente comer, eu estou com fome, vamos lá, vamos nos alimentar. E quando ele chega perto, ele viu que ela não tinha nenhum tipo de fruto, ela só tinha folhas, ao ponto que quem estava olhando, ela estava enganando, anunciando que tinha algo que não tinha. Eu nem vou entrar no mérito, mas estamos vivendo em dias que as pessoas querem transmitir algo que não tem, querem transmitir algo que não vivem, querem passar para o outro algo que eles não conseguem fazer e executar, querem dar lição de moral, mas ainda não conseguiram viver aquilo que estão falando. E Jesus, quando chega perto, a Bíblia diz que ele vai amaldiçoar a figueira. Ele olha para ela e fala: olha, que nunca mais coma alguém fruto de ti. Sabe o que ele disse para ela? Olha, do jeito que você está, permanece. Do jeito que você está, continua. Eu vim até aqui porque eu pensei que tinha fruto, mas não tem. Continua a vida do jeito que você está. E para alguns o que ele vai fazer é isso: continua a sua vida do jeito que está. Para mim você não interessa. E Jesus para alguns vai dizer assim: que nunca ninguém mais coma fruto de ti. Fique do jeito que você está, leve a vida do jeito que você está. Faça do jeito que você está fazendo, porque está bom demais para você. Só que para mim não serve, porque eu estou atrás dos frutos. E quando Jesus amaldiçoou essa figueira, a Bíblia diz que eles vão embora. Eles vão. E o texto que nós lemos diz que quando eles estão voltando e passando pela manhã, viram os discípulos a figueira. E pela manhã eles viram que ela tinha secado desde a sua raiz. E Pedro, espantado, chama Jesus e fala: Jesus, olha para você ver. O Senhor falou ontem e hoje pela manhã nós estamos vendo o que aconteceu. A figueira se secou. Só que observe, quando Jesus falou, escuta isso, aquilo que ele falou aconteceu no mesmo momento. Só que os discípulos só conseguiram perceber quase um dia depois. A fé é da mesma maneira. Quando eu declaro a minha fé, parece que nada mudou, mas já mudou. É questão de tempo para a percepção se manifestar. Quando Jesus disse: olha, nunca mais nasça fruto de ti, ali imediatamente, não foi depois, ela se secou. Lê comigo Mateus 21, 19, olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus 21, 19. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou. Amanhã? De manhã? Imediatamente. Só que eles não viram, não perceberam. Eles continuaram o caminho com Jesus. E quando voltaram, outro dia pela manhã, Pedro olhou e se assustou e falou: olha, Jesus, aquilo que o Senhor disse ontem aconteceu hoje. Não, aconteceu imediatamente. É você que percebeu só agora. Eu vou de novo: aconteceu imediatamente. É você que percebeu só agora. A fé é no mesmo nível, porque quando a gente declara, parece que nada mudou, mas o céu já liberou a sentença e já está tudo sendo mudado. É questão de tempo para você agora começar a ver. Dá um toque no seu vizinho e fala assim: em pouco tempo você vai ver o resultado dessa fé extraordinária que você tem. Jesus vai responder para Pedro. Aí sabe o que Jesus diz? E aqui eu começo a pregar para você. Redobra a atenção que eu quero ser rápido hoje. Ele diz assim, respondendo para Pedro: tendes fé em Deus. Primeira coisa que ele vai dizer: você não pode ter fé em você mesmo. Você não pode ter fé na sua capacidade. Você não pode ter fé nos seus amigos. Não tenha fé no homem, tenha fé em...
Porque Ele é Criador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que pode todas, é aquele que não sabe o que é perder uma guerra, o que é perder uma batalha. Eu não sei aonde você está depositando a tua fé, mas o convite de Jesus é: a sua fé só pode estar em Deus, não pode estar em ninguém. Conte com todo mundo, mas dependa só de Deus, porque se o homem te decepcionar, existe um Deus que jamais vai te decepcionar. Tendes fé em Deus. Nós aprendemos que a fé é uma base. E esses dias eu tenho falado isso. A fé é uma. E assim como essa base que vai sustentar algo, porque a fé é a base que sustenta aquilo que vai ser manifesto. Escuta isso. Dentro dessa base vai ter elementos. Por exemplo, eu me lembro quando a gente estava construindo aqui. Quando ia fazer um pilar que era ser a base de alguma coisa, de uma parede. Dentro desse pilar tinha muita coisa, que era a base: cimento, areia, água, ferragem, arame, e por aí vai. Mas depois daquilo pronto, a base pronta, ela estava preparada para receber o que viria por cima. E tem pessoas que esqueceram que a fé também é uma base, e dentro dela tem elementos que, se faltar, a sua base não tem estrutura para suportar aquilo que vai descer. E se eu negligenciar qualquer elemento dessa base, eu posso prejudicar toda a base. E a intenção de ter uma base não é o tamanho da fé. Vou falar de novo. Não é o tamanho da fé, mas é a resistência que essa fé tem. Tem gente que troca o versículo. Lê comigo Mateus 17, 20. Nós vamos ler Bíblia hoje. Mateus 17, 20. Fala com seu irmão, está escrito. E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, no como você grita, se tiverdes, o problema é que eu grito quando tiver fé, como um grão de mostarda, aí eu atropelo o texto, porque aqui, se tiverdes, como, não é igual. Ele não está falando do tamanho do grão de mostarda, ele está falando da resistência que o grão de mostarda tem e possui. Tenta quebrar um grão de mostarda, tenta acabar com ele, tenta destruir ele, você não consegue. Não é o tamanho, é como. Eu preciso entender a Bíblia. Não é o tamanho, tem gente que tem uma fé absurda, mas não tem resistência. Qualquer vento tira da presença do Senhor, qualquer coisinha, qualquer luta, vou parar, vou embora. Tem fé, mas não tem resistência. Assim, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impor. Ele está falando assim, uma fé resistente. É uma fé que obedeceu a base. É uma fé que obedeceu tudo aquilo que vai dentro da base. Ele está dizendo, a fé resistente é aquela que obedeceu cada ponto que a base exige, e não pulou um ponto porque não gosta, não, simplesmente falou assim: eu vou construir uma base, Deus vai edificar aqui, e essa base está perfeita. Primeiro ponto, para essa base estar perfeita, Jesus disse: porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte. O primeiro elemento que tem que entender essa base chamada fé se chama declaração. Se chama? Servimos a um Deus que criou todas as coisas pelo poder de sua palavra. Então ele leva muito a sério aquilo que sai da sua boca. Ele leva tão a sério que ele falou assim: o poder da vida e da morte está na língua. E aquilo que você declarar, você vai comer, você vai viver. Eu quero chamar a sua atenção porque tome cuidado com aquilo que você está declarando por esses dias. Você não declare a realidade da terra, declare a realidade do céu. O problema nosso, nós vivemos declarando a realidade da terra. Está difícil, ou luta, ou prova, nossa, parece que não vai acabar, parece que eu nunca vou sair. Ei, aí você está olhando para a terra, mas quando você olha para o céu, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vai se manifestar, eu sei que Ele pode todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode. Quando eu olho para o céu, meu irmão, a história é diferente. A sua declaração tem que ser de acordo com a sua fé. Se tem uma fé grande, declare coisas grandes.
Se tem uma fé resistente, declara coisas resistentes. Em Romanos vai dizer que com o coração se crê e com a boca se confessa. Eu creio no meu coração e eu confesso com os meus lábios. Ah, pastor, não sei o que falar. Fique em silêncio, não jogue contra você mesmo. E quando falar, que seja a favor. Quando falar, que seja vitória. Quando falar, que seja bênção. Quando falar, que seja para melhorar. Quando falar, que seja para o céu descer sobre a tua vida. Não aceite você mesmo ficar falando coisas contra a tua vida, contra o teu casamento, contra a tua vida financeira, contra o teu ministério. Não aceite, fala, a partir de hoje, quando eu abrir a minha boca, vai sair bênçãos da minha boca. Tem gente que é difícil andar perto porque reclama de tudo, murmura muito, fala muito. Essa casa é difícil, esse emprego é difícil, é uma luta, acordar cedo. Começa a declarar, fala, Senhor, graças a Deus que eu tenho um ânimo para acordar cedo. Obrigado pelas minhas pernas perfeitas. Obrigado porque eu vou romper mais um dia. Obrigado porque eu vou prosperar mais uma vez. Obrigado. Fala com o seu irmão, a declaração é importantíssima. Segundo ponto. Eu estou falando da base, estou falando de quê? De quê? Que é a fé. Segundo elemento que não pode faltar nessa base. O que, pastor? Eu não posso duvidar em meu coração. Deus não trabalha na dúvida. Deus não trabalha com coração duvidoso. Ah, será? Deus saiu. Como é que isso vai acontecer? Deus foi embora. Será que vai mudar? Tchau, Deus. Deus não trabalha na dúvida. Você não pode duvidar no seu coração em nenhum momento. Por mais que tudo esteja contrário, você não pode duvidar. Tiago capítulo 1, versículo de número 6, olha o que está escrito a palavra do Senhor. Tiago 1, 6. Estava rápido, vamos lá. Peça, porém, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para a outra parte. Quando você duvida, você é igualzinho uma onda, que qualquer vento te joga. Qualquer ventinho te lança. Um dia você está aqui, outro dia você está lá, outro dia está colar, porque você não consegue permanecer, porque existe dúvida no seu coração. E por causa da dúvida, Deus não está trabalhando. Por causa da dúvida, Deus não está se movendo em seu favor. Por causa da dúvida, a sua vida ficou paralisada. Por causa da dúvida, você não consegue avançar, não consegue crescer, não consegue prosperar, não consegue viver uma nova vida em Cristo. Por causa da dúvida. Você não pode duvidar. Terceiro, crê que se fará aquilo que diz. Fala comigo, crê que se fará aquilo que diz. Eu preciso que você entenda uma coisa. Crer é diferente de acreditar. Tem gente que fala assim, eu acredito, mas acreditar é diferente de crer. Pastor, qual é a diferença? Simples. O que é acreditar? Acreditar é depositar um crédito por um determinado tempo em alguma coisa. Crer escuta isso aqui, é depositar todo o crédito em Deus, em todas as circunstâncias. Crer é além daquilo que é natural. Crer é falar, eu depositei a minha vida no Senhor e eu creio que Ele está no controle, no governo. Ele manda, eu só obedeço. Ele direciona e eu só caminho. Ele fala para onde eu vou e eu só vou caminhando. Eu não quero saber qual é o caminho, eu só quero saber que o Senhor me guie, me direcione, porque eu vou fazer tudo aquilo que os céus estão dizendo para eu fazer. Então não é só acreditar. Fala com o seu irmão, acreditar não basta. Você precisa crer, independente da circunstância. Irmão, crer quando está com saúde é fácil. Crer quando está com dinheiro no bolso é fácil. É bom mesmo ver quando você crê, é quando está a saúde debilitada. É quando a enfermidade bateu dentro de casa. É quando essa saúde não está perfeita mais. É quando você abre a boca e fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Crer mesmo é quando tudo está contrário e você continua falando assim, Ele está comigo. Uma saída vai se manifestar. Observe que eu estou falando de uns pilares.
A base. E dentro dessa base tem que ter elementos. Só que eu estou falando tudo isso aqui, é o que Jesus está dizendo. Eu quero chegar no ponto principal. Quarto ponto. O que, pastor? Jesus disse: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, fala comigo, orando. Fala forte, fala orando. Todas as coisas que pedirdes, orando, crendo, você vai receber. A oração, ela é algo poderoso. Se tem coisas que têm poder, se chama oração e fé. A oração move as mãos de Deus. A oração move os céus em teu favor. Crente que não ora está perdido. Crente que não ora é questão de tempo para ele cair. Crente que não ora é questão de dias para ele ser enganado. Porque quem ora, meu irmão, o céu se manifesta. Quem ora tem revelação que o homem natural não consegue ter. Oração é uma conversa. Para com essas conversas malucas. Excelentíssimo Deus, poderoso. Não, para com isso. Quando for orar, ore tranquilo. Fala, Deus, eu estou aqui essa casquinha. Estou aqui, não tem valor nenhum, mas eu sei que o Senhor está me ouvindo. E quando falar, faz silêncio para você ouvir a voz dele. A oração é algo poderosíssimo. E ela é um dos elementos da fé. É um dos elementos. Porque para a base ficar fortalecida, não pode faltar orar. Não pode faltar o que, gente? Você está comigo aqui? Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago 5, 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus. A Bíblia está dizendo assim, a oração de um justo tem poder demais. Tem poder de mover os céus e a terra. A oração de um justo faz a mão de Deus trabalhar em seu favor. A oração de um justo socorre quem está perto, socorre quem está distante. A oração é algo poderoso. A oração é tão poderosa, mas tão poderosa, que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Eu não estou vendo, mas estou orando. Eu não estou enxergando, mas continuo orando. Ainda não aconteceu, eu não vou parar de orar. Ah, Senhor, mas a nuvem está pequena, continuo orando, porque essa nuvem pequena vai se tornar uma grande chuva. Não para de orar. Deus está falando com alguém, você parou de orar, volte para a oração, volte a fechar a porta, volta a dobrar o seu joelho, volta ao momento de comunhão. Você precisa ter uma vida de oração com Deus. Fala com seu vizinho, volta a orar. E agora, o quinto elemento, e eu dei essa volta para chegar aqui. No quinto elemento. Primeiro, eu preciso declarar. Fala comigo, declaração. Segundo, eu não posso duvidar no meu coração. Fala assim, eu não posso ter dúvida. Terceiro, eu preciso crer. Fala, eu preciso crer. Quarto, eu preciso orar. Fala, oração. E o quinto, mais importante, e é o que deixa a base forte, é o que deixa a fé em funcionamento, é o que faz a sua oração ser ouvida e respondida. É esse quinto elemento que nós temos negligenciado. É esse quinto elemento que a igreja tem brincado com ele e achado que não é importante. E por isso está com uma vida pífia, está com uma vida para baixo, está todo dia capengando na fé, está todos os dias reclamando, murmurando, não consegue crescer, não consegue avançar. É por causa desse pequeno detalhe que está faltando a sua base para ela ser fortalecida. Observe que a fé move os céus, a fé traz o sobrenatural. Mas por que não estamos vivendo o sobrenatural? Por que não estamos vivendo algo sobrenatural com Deus? Por quê? Porque está faltando esse pequeno elemento que está no verso 25. Leia comigo, diz assim: e quando estiver orando, perdoai. Está cheio de fé, está orando muito. Ele falou, larga a fé, larga a oração, pastor, sou lotado de fé, mas não converso com as 10. Pastor, eu oro demais, eu tenho coque na cabeça, mas não converso com uns 30. Não converso com o pai, não converso com a mãe, não converso com... Alguém está aí? Pastor, minha fé não funciona. É claro, você não perdoa. Pastor, minha oração não é respondida. Você não perdoa.
E eu preciso te lembrar, o perdão não é um pedido de Deus, é uma ordenança. Quem te falou, quem está te dando um conselho, vai lá e perdoa. Não, não é assim, eu estou te dando uma ordem, você precisa perdoar. Por que a igreja está tão ferida? Porque não consegue perdoar. O povo não consegue crescer porque não consegue perdoar. Pisou no meu calo, agora vai ver. Agora eu vou descer da cruz. Agora ele vai saber que eu não sou tão crente assim. É por isso que a sua vida continua assim. Tem que perdoar. Fala com seu vizinho, hoje Deus tratou com você aqui. Fala, senão vai ficar só para ele. Deus está tratando com a gente aqui hoje. Eu quero uma fé absurda. Eu quero tocar o céu. Eu quero falar na língua dos anjos. Você só não quer perdoar. E é o que está deixando a sua base fraca. A falta de... Eu lembro quando a gente estava aqui, André, Adilson, fazendo massa. Errava a contagem, irmão. Tinha que fazer de novo. Para não enfraquecer o quê? A massa. Às vezes um elemento que faltava, fala assim, vamos fazer de novo. Não dá para confiar. Porque senão a base fica. Se é uma pessoa que crê demais. Se é uma pessoa que declara, profetiza. Céu, ora. 3 da manhã, abre a live, você lá. 6 da manhã você de novo, dorme não. É monte, é vigília, é carro de fogo, é the king of the power. Eu não me aguentei. Aleluia, Jesus. Me segura, papai. Olha para cá. De oração, manto para lá, manto para cá. E aí você conversa com seu pai? Não. Por quê? Porque ele me feriu lá atrás, eu não converso com ele, eu não perdoo, pastor, eu vou para o inferno. Não. Então prepara. Porque a falta de perdão está acabando com a sua vida. A falta de perdão está deixando você aquém daquilo que Deus preparou você para ser. A falta de perdão está afetando o seu casamento, a sua vida diária, as suas finanças, a sua saúde. A falta de perdão está atingindo todas as áreas da sua vida. E a sua fé perdeu força, porque está faltando um elemento tão simples e tão poderoso que faz ela ficar fortalecida. Você tem fé, mas não vê o resultado da fé. Você ora, mas não tem resposta de oração, porque falta perdoar. Ah, mas você não sabe o que eu passei, nem quero saber. Foi você e seu pai, vai lá e rezoa. Você e seu marido, não quero saber. A sua vida paralisou. Tem pessoas que não conseguem nem gerar porque está faltando perdão. O dia que perdoar, gera. Não, eu vou orar que Deus vai mudar. Não vai, porque Ele já falou. Quando eu não perdoo, minha vida trava. Jesus, ele vai usar uma hipérbole aqui. Ele fala assim, ó, você vai dizer esse monte, sai daqui e vai para o mar. O monte vai, mas isso aqui, irmão, não é que você vai sair. Montanha, sai daqui. Não é isso não. Ele está usando uma expressão forte de linguagem, para você entender. Está dizendo assim, se você usar os elementos certos, nada vai ser impossível para a fé que está dentro de você. Mas tem um elemento que nós estamos negligenciando. Qual é? O perdão. E se você não perdoar, a sua vida não vai mudar. Monte aqui simboliza problemas, lutas, guerras, embates. Ele falou, tem montanha que só vai sair quando você usar o elemento do perdão. Tem montanha que só vai se precipitar no mar quando você voltar a perdoar. Se você não voltar a perdoar, ela vai permanecer no mesmo lugar. Eu estou pregando para alguém que está com a vida travada financeira. Estou pregando para alguém que está com a vida, irmão, sentimental travada. O casamento não anda, não é feliz, não consegue romper. E você fala, por quê? Porque não está perdoado. Fui ferido demais, pastor. Me machucaram demais. Deus falou assim, vai lá aí. Fala com muito carinho, muito amor para quem está perto de você. Deus está te dando uma ordem hoje. Perdoa. Termino. O que acontece com quem não perdoa? Eu preciso que você grave isso. Porque eu podia pregar sobre fé. Homens que romperam na fé. Hebreus capítulo 11 é recheado de pessoas que viveram pela fé, venceram pela fé. Mas se eu não falar aquilo que sustenta a base, você nunca vai ter uma fé genuína, que toca os céus e faça os céus tocar na terra em seu favor. O que acontece com uma pessoa que não perdoa? Primeiro, ela não recebe o perdão de Deus. Mateus capítulo 6, versículo de número 15.
Mateus 6:15. Olha o que está escrito. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso vos não perdoará as vossas ofensas. Ele não vai deixar de ser seu pai, mas o seu perdão você não vai ter. O seu direito ao reino você não vai ter. Quando você não perdoa alguém, você está falando assim: eu também não quero o perdão do meu pai. Quando você nega o perdão para alguém, Deus também vai negar o perdão para você. Primeira coisa que acontece é eu não receber o perdão de Deus. Segundo, isso aqui é o pior. Quem não perdoa é entregue ao tormento espiritual. Deixa eu ler um texto com você. Mateus capítulo 18, 32 ao 35. Mateus 18, 32 ao 35. Olhe para cá. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? É como se fosse Deus falando conosco. Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Se você não perdoar, o próprio Pai te entrega a espíritos atormentadores, pessoas que estão atormentadas na fé, pessoas que não conseguem ter uma fé genuína, estão atormentados dentro da igreja, é luta atrás de luta, é tormento atrás de tormento, não conseguem ficar felizes em nada, com nada, estão atormentados, atordoados todos os dias, porque o próprio Pai entregou você para espíritos atormentadores. Eles te atormentam de manhã, te atormentam de tarde, atormentam de noite, você não tem paz. Você vem pregar e fala assim: esse lugar aqui é o único lugar que eu tenho paz, é porque aqui parece que tem um refrigério, aqui parece que você tem uma lei, mas quando sai ali fora está atormentado de novo, está na luta de novo, está na guerra de novo. Você fala: Deus, por que eu estou assim? É porque você não consegue perdoar. Terceiro, quem não perdoa vive preso ao passado e à dor. O problema de não perdoar é que você fica preso ao problema. Você não esquece. Você não sai daquele limite. Deixa eu ler com você Hebreus capítulo 12, versículo 15. Olha o que acontece com quem não perdoa. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Dentro da igreja está cheio de pessoas com raiz de amargura, pessoas perturbadas por dentro, e estão perturbando quem está do lado de fora. Você coloca a culpa na igreja, no pastor, no louvor, mas a verdade é que a culpado é que você não consegue perdoar. Está cheio de pessoas que estão com enfermidades, porque não conseguem perdoar. Eu disse que a fé, ela é um poder, a fé é e era um poder que age de dentro para fora. Mas quando você nega o perdão, aquilo que era para te fortalecer, agora começa a enfraquecer você, agora começa a deixar você por dentro frágil. Tem pessoas com câncer porque não perdoam, tem pessoas com doenças e enfermidades porque não conseguem liberar perdão. A medicina já conseguiu comprovar que uma pessoa que não perdoa, ela é muito mais suscetível a doenças e enfermidades que qualquer outra pessoa, porque não consegue perdoar. E o pior, a raiz de amargura que é gerada dentro de você, começa a contaminar quem está perto de você. Você fica triste, você fica para baixo, tudo está ruim, e quem está perto de você, você quer que vai para o mesmo buraco que você, começa a contaminar quem está perto de você. A vida está ruim, né? Dias difíceis, né? Ou lutas. Fala: não, sai para lá, raiz de amargura. Vai perdoar, vai liberar perdão. Pessoas que estão presas, e eu estou pregando para alguém que está preso hoje, preso em áreas da vida, porque não consegue liberar perdão. Agora, se você perdoar, esse perdão vai fazer com que a sua oração volte a ser ouvida e respondida. Se você perdoar, a sua fé vai voltar a tocar o sobrenatural, e fazer que aquilo que é sobrenatural aconteça no natural.
Se você perdoar, Deus vai se voltar para você, vai arrancar o tormento da sua vida, vai aliviar as dores, vai tirar o sofrimento e falar: vive, meu filho, uma vida em abundância, uma vida cheia de graça, cheia de favor. Viva nessa terra, desfrutando do melhor desse ambiente, coma do melhor, viva o melhor, vista o melhor, porque a minha bênção está sobre a tua vida. Pode ir, porque ninguém vai te prender no passado mais. O que aconteceu lá atrás não vai atormentar, mas eu estou liberando você. Quando você perdoa na terra, o céu te libera para avançar. Quando você lhe perdoa na terra, o céu te libera para avançar. Eu estou profetizando sobre a tua vida hoje. Aproveita que amanhã é feriado, faz um almoço, convida, liga, faz uma ligação, manda uma mensagem assim: eu quero te pedir perdão, eu quero viver uma nova história. E se prepare, porque a partir daí a tua vida será diferente. Porque, pastor, a sua fé vai voltar a funcionar, a sua fé vai atrair o impossível para a terra, e quando alguém olhar para a tua vida vai saber: Deus está com ele, Deus está com ela. Quem crê nisso dá um brado de vitória. Fica de pé. Efésios 4, 31 e 32. Termino. Efésios 4, 31 e 32. Deixa eu ler com você. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se você esperar sentir um arrepio para perdoar, deixa eu te falar, você nunca vai perdoar. Se você esperar algo acontecer para você perdoar, você nunca vai perdoar. Porque, pastor, o perdão é uma decisão. Fala comigo, uma decisão. Eu tenho que decidir perdoar. Como é que eu vou viver pela fé? É quando eu libero o meu passado e abro os braços e falo: vou receber o meu futuro. Deus hoje trouxe alguém aqui para ouvir essa palavra. Você já crê, você tem fé, você declara, você ora, mas está faltando só um detalhe. O que? Perdoa. Perdoa. Perdoa quem te feriu, perdoa quem te machucou, perdoa quem te traiu, perdoa quem te apunhalou pelas costas. Perdoa, por quê? Quando você perdoar, Deus vai te livrar do tormento, Deus vai te liberar para viver aquilo que os céus têm preparado para você. Por isso que esses dias, falando sobre fé, eu podia pregar sobre Davi, tantos que avançaram, Sansa, pela fé viveram tantas coisas, Gideão. Só que Deus falou assim: se não liberar perdão, não adianta ter uma fé extraordinária, porque eu não me movo para quem não perdoa. Mas se você perdoar, se prepare, os céus vai se voltar para você, a glória de Deus vai voltar a se manifestar. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento, curve a sua cabeça, e o Espírito Santo vai soprar aí no seu coração quem você deve perdoar. E quando perdoar, não fica jogando na cara, não fica lembrando o que aconteceu. Chega e pede: você me perdoa? Eu estou decidido a viver uma nova vida. Eu não quero carregar mais pesos do passado comigo. Eu não quero mais raiz de amargura no meu coração. Eu estou pregando para pessoas que foi ferida no passado, pessoas que foi marcado de forma assustadora, pessoas que foi marcado de forma espantosa. Só que os céus estão gritando para você hoje: perdoa. Perdoa porque seu testemunho vai ser lindo. Perdoa porque a bênção que vai ser liberada vai ser tamanha, que você vai olhar para trás e falar assim: por que eu não perdoei antes? Por que eu não perdoei antes? Por que eu não liberei perdão antes? Você vai decolar após esse estágio de perdão. A sua fé vai voltar a funcionar e ter o poder que é necessário para tocar os céus e os céus tocar a terra. Quando você perdoar, a sua oração vai voltar a ser ouvida e voltar a ser respondida. A sua fé vai estar um alicerce, uma base fortalecida, a qual não negligenciou elementos. Você vai crer, você vai declarar, você não vai duvidar, você vai orar e você vai perdoar.
E quando isso acontecer, você vai viver aquilo que está escrito na Bíblia: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Não haverá limitações para a sua vida, não haverá limitações para a sua casa, a sua família, não haverá limitações para o teu ministério, para a tua chamada, para os teus sonhos, porque a fé vai te levar ao sobrenatural. A fé vai fazer você entrar em uma via a qual o inimigo não consegue mais ter acesso a você, a qual o inimigo não consegue mais te atormentar. Ainda que ele se levante, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido, porque existe uma proteção, né? Existe uma proteção sobre a tua vida. Então hoje os céus estão gritando para alguém aqui dentro: perdoa, perdoa, porque a obra é grande, porque a chamada é extraordinária. Libera perdão, porque o filho vai nascer do teu ventre. Perdoa, o teu casamento será sarado, a tua família será curada, os filhos serão restaurados. Perdoa.